Então, vamos lá, gente. 14 horas em ponto. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Essa é a nossa aula de número 3. Houve um compromisso da nossa parte aqui na CR2 de todas as semanas fazer essa aula ao vivo, gratuita. E hoje a gente vai abordar o tema que é transparência como responsabilidade da alta gestão. O papel do prefeito, do presidente da Câmara, dos secretários, dos diretores, enfim. Vamos abordar esse tema porque nas duas primeiras aulas eu percebi que existe muita dificuldade dos cargos mais técnicos em conseguir fazer com que o ordenador de despesa, alguns secretários, diretor de Câmara, tenham uma atenção maior em relação à transparência pública, tá? Só para reforçar, como toda semana eu sempre trago, as nossas aulas são semanais, então toda quarta-feira às 14 a gente vai continuar tendo as aulas, tá? São conteúdos sempre alternando entre conteúdos estratégicos e técnicos. Hoje a gente vai abordar um tema um pouco mais estratégico do que técnico, né? O principal objetivo dessas aulas é que a entidade de vocês consiga ter uma segurança, uma organização e uma tranquilidade maior em relação à transparência pública para passar por uma fiscalização de forma mais tranquila, tá? E já adiantando, na próxima semana a gente vai ter como tema como organizar um fluxo interno de transparência sem sobrecarregar o controle interno. Então já vai ser um tema um pouco mais técnico, tá? E a ideia é mostrar para vocês como organizar esse fluxo interno para dividir as responsabilidades entre todos os setores e não deixar somente sob a responsabilidade do controle interno, tá? Falando um pouquinho aqui da CR2, desde 2011 a gente atua exclusivamente com transparência pública, tá? Hoje nós estamos presentes em 22 estados, atendemos a 345 clientes simultaneamente e já conquistamos 412 selos diamante no PNTP. Tá? Temos uma equipe com 57 especialistas e a nossa principal proposta de valor é cuidar de tudo para garantir uma gestão 100% transparente para os nossos clientes, tá? Novamente, eu sempre faço esse reforço no início para passar uma segurança para vocês de que tudo que é conversado, tudo que é mostrado, que é trazido para essas aulas, são situações que a gente vê no dia a dia juntamente aos nossos clientes e a gente quer trazer para vocês, de forma gratuita, soluções para alguns desses problemas, tá? Só fazer um reforço aqui, pessoal. A gente vai entrar agora no tema da aula e é muito importante que, ao longo da aula, vocês anotem dúvidas, perguntas, que ao final a gente sempre abre ali 10, 15, 20 minutos para responder essas perguntas, tá? A gente vai dar sempre preferência para quem for fazer essas perguntas através de áudio, abrindo a câmera, mas também, se vocês quiserem ir enviando essas perguntas através do chat, ao final a gente responde também as perguntas do chat, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer hoje é uma verdade que é incômoda para a maioria das gestões, de que essas falhas de transparência que acontecem e que são identificadas principalmente nos momentos de avaliação, elas não acontecem por má vontade, tá? Principalmente os controladores que acabam se envolvendo mais no processo de avaliação ali, principalmente do PNTP, né, que é a principal avaliação hoje a nível nacional,
não é por má vontade, não é porque o controle interno, não é porque as pessoas que estão se envolvendo nesse processo não querem fazer com que a gestão tenha uma avaliação excelente, que conquiste um selo. Geralmente, essas falhas acontecem por falta de comando, ausência de prioridade e inexistência de organização interna. E quando a gente fala desses dois primeiros itens relacionados à falta de comando e ausência de prioridade, eles estão ligados diretamente ao ordenador de despesas, ao gestor, ao prefeito, ao presidente da Câmara. Porque o que a gente vê no dia a dia são prefeitos, presidentes, secretários, chefes de gabinete, que só se preocupam com transparência quando sai o resultado. Mas ao longo do ano, não existe uma prioridade, não existe nenhuma comunicação desse próprio gestor para mostrar para a equipe dele de que transparência é uma prioridade, que precisa ser dada atenção, que precisa ser dedicado tempo para que se alcance um resultado satisfatório ao longo da fiscalização. Então, esses dois primeiros pontos, comando e prioridade, eles estão diretamente ligados aos cargos de gestão, tá? E na existência de organização interna também é um ponto crítico que, como não existe uma prioridade da gestão, acaba que se faz muitas coisas no improviso. Então, os setores só publicam quando dá, só publicam quando se lembram, não existe uma organização, um fluxo interno para que essas informações estejam sempre publicadas de maneira correta e dentro dos prazos legais no portal da transparência, tá? E aqui, uma frase que eu acho que resume muito bem isso aqui, que é onde não há liderança, existe um risco constante. Em relação ao erro estrutural das gestões que a gente observa, que a gente vê na prática, é um cenário muito parecido com isso aqui. Então, a transparência acaba sendo deixada, jogada ali para um setor específico, tá? Os setores internos publicam quando dá, quando lembram, quando tem um tempo livre. O controle interno tenta resolver isso de certa maneira, meio que apagando incêndio, porque também geralmente é um setor que, nos municípios pequenos, é uma pessoa só que tem que dar conta de toda a demanda. E o gestor só descobre o problema na fiscalização. E, geralmente, após sair o resultado da fiscalização, que é quando existe uma divulgação maior em relação a índice de transparência, eventos de premiação das entregas do selo, aí o gestor se atenta de querer saber como que está a transparência da gestão. Tá? Então, eu queria até pedir para vocês, se vocês se identificam com esses tipos de problema, pode dar um joinha ou então colocar um comentário aí. Porque, na prática, é o que a gente acaba vendo no dia a dia, isso com clientes nossos mesmos. É um processo que, para a gente conseguir trazer o gestor para o nosso lado, é complicado. É conversa, é mostrar consequências. A gente tem alguns métodos que a gente utiliza que, com o passar do tempo, ali a gente consegue trazendo o gestor. Principalmente mostrando a parte política para eles, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? E entrando justamente nessa situação de trazer o gestor para o lado de vocês, para o nosso lado, de quem está trabalhando no dia a dia ali, para manter uma gestão transparente, uma coisa que funciona muito bem é mostrar para esse gestor tanto as consequências negativas quanto as consequências positivas de se conseguir atender a todas as demandas existentes relacionadas à transparência pública, tá? Então, assim,
Vocês podem até tentar fazer esse exercício por conta própria na entidade de vocês, tá? Mas o que tem que ser feito é mostrar para esse prefeito, mostrar para esse presidente de Câmara, de que, quando algo dá errado em relação à transparência, quem responde ao Tribunal de Contas, primeiramente, é o ordenador de despesa, tá? No momento que chega uma notificação, quem recebe essa notificação é enviada em nome do ordenador de despesa. Quando existe um problema político, porque cada vez mais a transparência é utilizada também pela oposição, por veículos de imprensa local, portal de notícia, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, também quem vai ser atacado é o próprio prefeito, é o próprio presidente da Câmara. Então, apesar de não ser a pessoa que está no dia a dia ali, fazendo publicação, enfim, não é nem esse o papel deles, mas as consequências, tanto negativas quanto positivas, quem vai encarar isso são eles mesmos. Então, sempre quem responde ao Tribunal de Contas, quem responde notificação, quem sofre desgaste político, é o próprio prefeito, é o próprio presidente, mesmo que ele nunca tenha publicado nada, que não saiba nem como está o portal da transparência dele, tá? Então, esse é um ponto bem importante de ser trabalhado internamente na gestão de vocês, tá? E aqui eu trouxe o que a lei exige e o que os tribunais esperam. Muito gestor, muito prefeito que não tem esse tato, não tem essa participação, não tem esse conhecimento técnico, ele acha que, eu já tenho um site, já tenho meu sistema contábil aqui, e pronto, isso é suficiente. Minhas informações estão lá e deu. Mas, na verdade, é importante que eles tenham ciência de que o tribunal, ele não vai analisar se tem o site ou não tem, se tem um portal da transparência ou não tem. Que é analisado, como acredito que a grande maioria que sabe, são os critérios técnicos. Cada tipo de informação, a disponibilidade, a atualidade, série histórica, filtro de pesquisa, gravação de relatórios em formato aberto. Então, tudo isso, no final das contas, que precisa ser entendido é que a transparência ela não é feita para o tribunal. O tribunal ele é o órgão encarregado de fiscalizar, mas a transparência ela é feita para o cidadão. Então, o tribunal, quando faz uma análise, além dos critérios legais, que são exigidos ali através da matriz de avaliação, enfim, que é feita com base em toda a legislação, é analisado muito a questão da organização, da governança da gestão, que no final das contas é isso que reflete o portal da transparência, a responsabilidade institucional dessa gestão com a população e o próprio comando. Então, transparência, no final das contas, é dever, sim, do ordenador de despesas, por tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. Tá? E, novamente, uma das frases que a gente vê muito quando a gente tem conversas, principalmente com quem não é nosso cliente, solicita uma proposta, solicita um diagnóstico, a gente vai conversar, e geralmente quando participa o prefeito, quando participa o presidente da Câmara, tem uma situação que é muito comum, que é quando a gente começa a analisar, a investigar ali como que está a situação atual dessa entidade, essa frase aqui a gente escuta muito. Não, quem é responsável por isso é o controle interno. Isso aí, quem resolve é o TI. E meio que jogam toda essa responsabilidade como se uma pessoa, como se um setor fosse conseguir disponibilizar informações de vários setores diferentes. Então, existe muito essa mentalidade de que a transparência é do controle interno, o site é o TI que resolve, ou então é a empresa que fornece o site. Mas, no final das contas, como a gente viu ao longo das últimas aulas aqui, não adianta tentar centralizar tudo em uma única pessoa, gente. Porque não existe uma única pessoa dentro da prefeitura, dentro da Câmara, que vá conseguir
gerar essas informações todas. Informações de contabilidade, licitações, patrimônio, obras, saúde, educação, convênios. Acha que o TI vai ter essas informações? Ele pode sim ter a responsabilidade de fazer a publicação, de receber isso, mas gerar essa informação da maneira correta, como ela tem que ser gerada, atendendo a critérios técnicos, dentro dos prazos legais, não depende do TI e não depende do controle interno, tá? Só um minutinho. E o que precisa ser entendido? Qual que é a realidade hoje que a gente vê que funciona nas gestões que têm os melhores resultados no momento da avaliação? A partir do momento que transparência passa a ser uma decisão de governo, que faz parte da gestão e que é encarada como instrumento de proteção da gestão, instrumento de proteção institucional, muito dificilmente essas entidades não têm resultado. Muito raramente, gente. Os nossos clientes que têm os melhores resultados em todas as fiscalizações são clientes que a gente sempre fala de 3 pilares. Obviamente, tem a participação da CR2 em relação a treinamentos, em relação ao processo de cobrança de informação, organização de fluxos internos. Tem uma participação muito importante do controle interno, que acaba sendo o ponto focal de acompanhar esse trabalho, tá? Mas precisa, sim, de uma participação do gabinete do prefeito, do do assessor do presidente da Câmara, precisa ter o envolvimento dessas pessoas. Não para participar diariamente, não para cobrar, não é isso. Mas precisa ficar muito claro para todos os setores, para a gestão como um todo, de que a transparência é uma prioridade dessa gestão, de que é preciso dedicar tempo, de que é preciso encaixar dentro da rotina dos setores a disponibilidade dessas informações. Então, quando a gente consegue ter esses pilares trabalhando em conjunto, dificilmente dá errado, tá? E a participação do controle interno é muito importante no sentido de documentar e dividir essa responsabilidade internamente. Então, na nossa primeira aula, a gente teve uma conversa bem legal sobre isso, a gente até disponibilizou os modelos de portaria de nomeação, para que se conseguisse fazer essa divisão de uma maneira mais estruturada dentro das entidades. E para que isso possa ocorrer, é sim necessário ter o apoio do ordenador de despesa, da gestão como um todo, tá? E aqui eu trouxe alguns tópicos relacionados ao que a CR2 entende como o papel do prefeito ou do presidente da Câmara, tá? Então, quando a gente fala desses cargos, a gente está falando de responsabilidades estratégicas, tá? Então, primeiro, como eu acabei de falar, deixar claro que transparência é uma prioridade para ele, dar respaldo ao controle interno, cobrar organização dos setores para que eles consigam entregar essas informações dentro do prazo e garantir, obviamente, a estrutura para que tudo isso funcione, tá? Quando a gente fala de garantir estrutura para que tudo isso funcione, novamente, pessoal, eu sei das dificuldades que existem dentro das entidades. A gente sabe que a realidade é o quê? Falta mão de obra, todo mundo já trabalha sobrecarregado, acumulando função, não existe treinamentos técnicos específicos para transparência. Então, eu sei dessas dificuldades. Por isso que também é papel do prefeito, do presidente, garantir essa estrutura para que os setores internos possam também disponibilizar essas informações. E aí a gente fala de treinamento, a gente fala de mão de obra, a gente fala de tecnologia, enfim. Então, estrutura é isso que o prefeito e o presidente precisam garantir para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre o papel dos secretários e dos diretores, o que a gente entende hoje como responsabilidades dos secretários e diretores? Primeiro, garantir a atualização das informações do setor.
tá? Isso significa que é o secretário que vai pegar informações da Secretaria de Saúde para disponibilizar? Óbvio que não. Mas é responsabilidade dele, sim, disponibilizar uma pessoa, nomear uma pessoa, para que tenha uma pessoa dentro da secretaria dele, do setor dele, que fique responsável por receber um treinamento e, a partir disso, que essa pessoa possa disponibilizar essas informações corretamente dentro dos prazos, tá? E, obviamente, isso tem que ser feito em cooperação com o controle interno, tá? Então, é assim que a gente aplica a nossa metodologia e costuma funcionar muito bem, costuma dar muito certo, tanto que os resultados estão aí para a gente provar isso. Mas, quando não existe a participação dos secretários, ou tem secretário que também tem uma cabeça um pouco mais antiga, não coloca como prioridade, diz que vai atrapalhar o setor, que é muita coisa. Quando começa a colocar muita dificuldade, geralmente essa secretaria ou esse setor vai dar problema lá na frente, porque se o próprio líder do setor não enxerga isso como prioridade, os liderados dele também não vão enxergar, tá? Por isso que é importante ter o entendimento, ter uma participação dos secretários e diretores dos setores da entidade de vocês, tá? E aqui o papel do controle interno, como a gente acabou de conversar, o controle interno não é digitador de portal. Até trouxe essa frase um pouco forte, por quê? O setor que menos tem informações para publicar é o controle interno. São poucos relatórios que o controle interno tem que publicar no portal da transparência. E ainda existe muito essa questão de jogar para o controle interno uma responsabilidade que não é dele. O papel do controle interno é orientar os responsáveis de cada um dos setores, organizar o fluxo de publicação dessas informações, monitorar para ver se essas informações estão sendo publicadas corretamente, dentro dos prazos legais, se está atendendo aos critérios técnicos, alertar a gestão quando necessário, ou seja, bom, identifiquei aqui que o relatório de execução orçamentária do quinto bimestre de 2025 ainda não foi publicado. Quem tem que notificar tanto a contabilidade como o gabinete do prefeito é o controle interno, tá? E, principalmente, coordenar todo esse processo, tá? Então, esse é o papel do controle interno. Porém, sem o apoio da gestão, geralmente não dá certo, né? Acaba ficando que o controle interno fica como o chato da gestão, que cobra todo mundo, que fica indo atrás. Por quê? Porque se o ordenador de despesa, se o prefeito, se o presidente da Câmara não transmite para a equipe que é uma prioridade para ele isso, o controle interno trabalha sem respaldo, tá? Agora, quando a gestão assume esse comando, chega, mostra para toda a equipe de secretários, de diretores, de que, não, esse ano, agora em 2026, o PNTP vai ser uma prioridade para a gente, vamos nos organizar para que a gente consiga um resultado melhor. Quem vai coordenar isso aqui vai ser o controlador X, tá? Então, eu preciso que vocês deem atenção, que vocês deem prioridade para o que for solicitado. Quando isso acontece, o que a gente vê de resultado prático? Menos riscos legais, inclusive essa questão do risco legal é o que costuma virar o jogo dentro das entidades, porque quando chega uma notificação do tribunal, do Ministério Público, o prazo é de 10, 15, 20 dias ali. Aí é aquela correria, tem que providenciar, tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo, e aí sim acaba virando uma chave ali para que seja dada prioridade para essas situações que envolvem transparência. Mas quando existe esse comando da gestão, a gente observa menos riscos legais, menos desgaste político, ou seja, independente do que a oposição fale, do que a imprensa fale, se vocês tiverem um selo diamante de transparência, pessoal, isso é um certificado que o tribunal entrega para a gestão de vocês, de que vocês têm uma gestão transparente.
Independente do que oposição fale, do que vereador de oposição fale, do que portal de notícia fale, não importa, vocês têm ali uma chancela do órgão fiscalizador, tá? Acaba com essa correria de fiscalização, ou seja, aproximou a fiscalização, vai começar, corre todo mundo atrás, publica, daqui a 2, 3 meses já está desatualizado de novo. Então, se trabalha com muito mais previsibilidade, o controle interno é fortalecido, e isso, no final das contas, vai gerar o quê? Tranquilidade durante o ano inteiro, tá? Um outro ponto fundamental que é bom que os ordenadores de despesa entendam é que a transparência, ela tem que ser enxergada como proteção, tá? Quando a gente fala de proteção, a gente fala no sentido legal mesmo. Então, quando a transparência é bem feita, ela protege o gestor de notificação, de multa, de bloqueio de repasse, de problema na prestação anual de contas, de investigação do Ministério Público, de ataque da oposição, reportagens negativas. Então, isso é para ele mesmo, pessoal. Porque, no final das contas, novamente, quando sai uma notificação, quando é aplicada uma multa, quando é aberta uma investigação, geralmente isso é tudo quem vai responder é o ordenador de despesas da entidade. Então, acho que é um tema legal de ser abordado internamente na entidade de vocês, para ver se consegue trazer o ordenador de despesa mais para perto, para que exista um apoio, para que se consiga um resultado melhor agora na fiscalização de 2026, tá? E eu vou tentar aqui trazer um caminho para sair desse improviso quando chegar a hora da fiscalização, tá? Então, o primeiro passo é deixar claro para o gestor que o problema não é falta de sistema, que não é falta de servidor, que não é falta de recurso. O maior risco para ele hoje é não tratar a transparência como prioridade de gestão. Porque a partir do momento que ele assume transparência como responsabilidade de gestão, esses 3 pontos aqui, eles vão ser resolvidos consequentemente, tá? Agora, se ele não tratar como prioridade para ele, não vai mudar esse cenário. Quando vocês chegam para conversar, olha, prefeito, estou sozinho no controle interno, está difícil, preciso de um apoio. Ou contratar alguém aqui para trabalhar comigo, ou contratar uma assessoria, ou, enfim, preciso de apoio. Ah, mas está difícil, ah, mas falta isso, ah, mas falta aquilo. Então, as consequências vão de acordo com como a transparência é tratada. Quando ela é tratada como prioridade, geralmente o resultado é excelente. Agora, como ela é tratada como uma obrigação, como uma coisa que tem que ser feita, é feita às 3 porradas, o resultado geralmente também não vai ser um resultado positivo, tá? E por último, queria deixar uma mensagem final aqui, que a gente vai já abrir para a gente conversar um pouquinho, ver as perguntas ali para a gente poder responder. Mas um ponto muito importante que os ordenadores de despesas precisam entender é a transparência, ela não é um favor para o cidadão. Ela não é uma tarefa burocrática. A transparência, ela é uma proteção para quem governa, no final das contas. Tá? Antes de abrir para as perguntas, eu vou trazer aqui uma novidade em primeira mão na aula, que a gente fez um lançamento hoje, que a gente vem trabalhando já há muitos meses, tá, gente? E realizamos vários testes agora no início do ano, e nós vamos liberar aqui um beta para quem estiver participando da aula, para poder fazer esse teste também, tá? A gente conseguiu desenvolver uma IA, que a gente está chamando de Clara, que ela foi treinada com toda a base do PNTP 2025, incluindo as avaliações de todas as entidades que participaram da fiscalização, tá? Então, essa IA, essa agente de inteligência artificial, ela é capaz de fazer uma avaliação individual, da entidade de vocês em relação ao PNTP 2025,
ela é capaz de acessar o site e o portal da transparência da entidade, identificar itens que foram avaliados em 2025 como não atendidos e que ainda permanecem hoje, e trazer esse resultado para vocês. Tá? Tudo isso de forma automatizada, gratuita e sem compromisso. Tá? Então, quem quiser testar, aqui tem o QR Code. Quem estiver usando o computador, né, pode escanear aqui o celular, com o celular o QR Code, ou basta digitar no navegador cr2.co/aula, tá? Até trouxe aqui uma prévia para mostrar para vocês rapidinho, ó, como que funciona. Então, ela vai começar a mandar mensagem, você vai escolher aqui o local onde você trabalha, se é prefeitura, câmara, assembleia, defensoria, enfim. E a partir daí, tem algumas perguntas que ela vai fazer para poder analisar corretamente o site, o portal de vocês, tá? Novamente, semana que vem a próxima aula vai ser como organizar um fluxo interno de transparência sem sobrecarregar o controle interno, tá? E agora a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então vamos lá, gente. Quem anotou alguma coisa, quem tem alguma dúvida, quem quer fazer alguma pergunta sobre como que a gente faz na CR2, alguma coisa nesse sentido, por favor, tem um botãozinho aí, levantar a mão, só clicar no botão que eu vou abrindo o microfone para poder responder as perguntas, tá? Bom, então eu vou pegar aqui uma pergunta que foi feita através do chat aqui, pela Daniele. Sou estagiária no setor de controle interno e fui incumbida a partir de janeiro monitorar uma planilha que já temos de 2025 e cobrar os setores da Câmara, printar as telas de acordo com a Tricom. Minha dúvida é, quando começar? Daniele, assim, na verdade, a transparência ela é um processo recorrente, tá? Apesar de a avaliação do PNTP, da Tricom, ela, esse ano, a princípio, ela está programada para começar a partir de março. Em março que vai ser divulgada a matriz de 2026, a cartilha de 2026, mas muda pouca coisa, tá, Daniela? O que a gente já sabe aqui que vai ter de novidade vai ser uma reestruturação da matriz relacionada a emendas parlamentares, tá? Então, vai haver uma emenda específica para a Câmara e uma matriz relacionada às emendas específicas para a Prefeitura. Basicamente, a ideia é o quê? Que no portal da Câmara seja mostrado ali quem foi o parlamentar que forneceu isso, que forneceu essa emenda, tá? E aí a gente fala das Assembleias Legislativas, da própria Câmara de Deputados ali federal, e que a Prefeitura vá mostrando a execução desses recursos de emendas parlamentares, tá? Um outro tipo de informação que esse eu não tenho confirmação, tá? Mas que a gente acredita que vai entrar, porque está sendo debatido muito isso, é relacionado ao patrimônio, certo? E aí, de patrimônio, a gente fala de bens móveis, imóveis e veículos, tá? Mas, novamente, não estou afirmando nada, principalmente essa questão do patrimônio, é mais um achismo nosso, por algumas conversas que a gente vem tendo com alguns tribunais, mas a questão da emenda é 90% de que vai ser feito dessa forma, tá? Até porque tem vários tribunais estaduais que criaram instruções normativas nesse sentido já, tá? Mais alguma pergunta, gente? Por nada, Daniel. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum tipo de comentário, algum tipo de colocação? Tranquilo? Então, pessoal, fica aqui já o convite para a próxima semana, tá? Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, até porque é um tema que não tem muita situação técnica para abordar, tá? Todos os slides dessa aula eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Para que vocês relembrem o que a gente conversou aqui e que possam utilizar esses pontos para conversar internamente na entidade de vocês. Eu sei que tem controladores que têm uma abertura maior, outros têm uma abertura menor, direto ali com o prefeito, com o presidente, mas abordem esse tema com eles.
Porque a partir do momento que eles dão esse respaldo para a controladoria, que eles mostram para os gestores, para os secretários, para os diretores, a controladoria tem um respaldo muito maior para poder implantar um fluxo de publicação de informação, poder implantar novas medidas aí para melhorar o resultado em relação à transparência, tá? Então, gente, obrigado pela participação de todos, tá? Ainda hoje, até o final da tarde, eu mando ali para o e-mail de todos vocês os slides dessa aula. E se, no momento que vocês receberem esse e-mail, quiserem fazer alguma pergunta, surgiu alguma dúvida, só responda o e-mail ali, que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa tarde. Até mais.